Bom dia, GVs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Embaixada Geração de Valor, essa edição Águia Netweaving, Águias Netweaving, né? Como surgiu a Embaixada Geração de Valor? Surgiu através dos alunos do Flávio Augusto da plataforma meusucesso.com, uma plataforma online que existe até hoje, e resolveram se encontrar presencialmente para fazer aquele network, discutir o tema ali da plataforma de forma gratuita, voluntária, né? E depois acharam melhor trocar de nome para a Embaixada Geração de Valor, que fazia mais sentido para o objetivo do grupo, né? E o que é a EGV, né? É um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo, então todos os temas que nós vamos ver aqui, que nós já vimos e vamos ver, é voltado para o empreendedorismo, né? Estudar sobre isso e, consequentemente, fazer negócios. Então, o negócio aqui é uma consequência das suas relações, tanto que a gente colocou, né, Águias Netweaving, né, que é o Network 2.0. E o que não é a EGV. Não é local de palestra, onde só um fala, todos vão falar depois da palestra, certo? No local de venda, a venda é uma consequência do seu network, aqui do seu netweaving. No local para discutir futebol, política ou religião, no sentido pejorativo, com respeito, tudo bem, tá? Você terá um momento para a sua fala, do seu pitch de 1 minuto, né? Após essa introdução aqui da EGV. E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho brasileiro, né, pejorativo, e colocar o jeito certo, o jeito empreendedor do brasileiro ser reconhecido mundialmente, né, com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Então, para mais informações, você vai encontrar no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, no Instagram. Tem nos destaques, tem vídeo também lá, falando mais detalhes sobre a EGV, inclusive até o próprio Flávio Augusto falando sobre a Embaixada Geração de Valor também, né? Ou então você pode contactar eu, Demetrios, James e Priscila, que também compomos aí o time do comitê desta Embaixada Águias NetWeave. Vamos ao nosso pitch então, de 1 minuto. Aqui nosso site, né? Site não, um link de agregado no Instagram, YouTube e LinkedIn, tá? Vocês podem acompanhar. Arroba, arroba egv.águias. Então vamos lá no nosso pitch. Vou chamar aqui, primeiro que aparece, Timóteo Loubach. Bom dia, eu sou Timóteo Loubach, falo do Rio de Janeiro. Eu trabalho com seguros e investimentos. Hoje eu quero falar sobre consórcio carta certa. Um dos problemas do consórcio é que você paga e não sabe quando vai receber a sua carta. A Porto Seguro lançou o consórcio carta certa, que você escolhe a data em que vai receber a sua carta de crédito. 12, 18, 24 ou 36 meses. Quem tiver interesse, fala comigo. Excelente, Timóteo, obrigado. Regina Simões. Regiane. Regiane, perdão. Olha só. É, dormi pouco, tá? Olá, Desculpa. tranquilo, normal. Depois da ressaca de ontem, tá todo mundo perdoado. É, obrigado pela Bom compreensão. dia, eu sou Regiane Simões, eu sou psicóloga. Eu trabalho com pessoas que são boas naquilo que fazem, mas que a autocobrança, a autoexigência, aquela pressão por resultados acaba atrapalhando chegar onde querem chegar com qualidade de vida. Porque muitas vezes a ansiedade atrapalha muito o nosso progresso. E é por isso que o meu trabalho é voltado exatamente para esse público de empreendedores, empresários, líderes que precisam ajustar o emocional para conseguir melhores resultados.
Então, se conhecer alguém que precisa do meu trabalho, fique à vontade para indicar. Muito obrigado, Regiane. Tem mais gente entrando aqui. Legal. Vamos lá. Eliana Sorrini, é isso mesmo? Isso. Olá, Legal. prazer em conhecê-los. Eu sou psicóloga social e do trabalho e eu hoje estudo através da NR1. Eu levo para as empresas esse jeitinho brasileiro, o comprometimento do jeitinho brasileiro nos negócios. A minha missão, na verdade, quando eu chego numa empresa, é fazer o desenvolvimento humano através do trabalho. Então, hoje eu implanto alguns projetos de desenvolvimento e consultoria estratégica para as pequenas e médias empresas, baseada exatamente na questão dessa cultura do jeitinho brasileiro e o quanto ele compromete os negócios. Obrigado, Eliana. Aproveitem O para colocar. meu arroba é exatamente meu nome, tá? Eu sou Eliana Zorrini em todas as plataformas. Muito bom ter falado isso, que as pessoas vão te procurar, vão te achar. Excelente. E eu liberei o chat aqui do grupo do EGV Visitantes. O chat está aberto, então vocês podem colocar seus pitches lá também no grupo, além de colocar aqui no chat do Zoom e falar aqui ao vivo, né, para todo mundo aí do YouTube. Vocês também podem colocar no grupo também. Fica até mais fácil que ali ficar registrado ali pelo menos por 7 dias, né? Que o grupo, a mensagem inspira, né? Mas se você quer que fique mais tempo, é só clicar, salvar e ele não vai expirar, beleza? Então vamos lá para o próximo. Cidinha. Olá! Bom, se a sua empresa normalmente investe em palestras motivacionais que geram entusiasmo por apenas uma semana aí, né, e os conflitos continuam, os problemas, algo de errado tem, né? Eu sou Cidinha Pérez, sou consultora em desenvolvimento humano e eu não realizo palestras pontuais, eu realizo intervenções estratégicas através aí da implementação da NR1, né, tratando de riscos psicossociais e blindando também a sua empresa aí com a segurança jurídica e produtividade. O que eu espero aqui na embaixada, eu busco conexões com donos de empresas, gestores de RH e mantenedores de escolas também, né, que eu tenho 33 anos aí de gestão escolar. Então, quem estiver aí a fim de realmente transformar o ambiente de trabalho com uma harmonia, produtividade e, consequentemente, lucro, eu estou à disposição. Eu vou deixar aí no chat aí para vocês o meu contato. Obrigada. Obrigado, Cidinha. Thaisa. Olá, um bom dia a todos. Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade, ao Demetrios. Eu sou advogada, sou pesquisadora há mais de 12 anos. Estive no mundo corporativo como advogada empresarial trabalhista. Em paralelo, estive também dentro da academia científica, na USP, mestrado, doutorado, atualmente finalizando o pós-doutorado em saúde mental e ocupacional e gestão de riscos psicossociais. Meu doutorado resultou num projeto de lei em 2019 que influenciou a nova NR1 para regulamentação de riscos psicossociais. E a Mindscore é uma startup que surge dentro do programa da FEUSP de São Paulo, a fim de automatizar as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. E o propósito aqui é, de fato, conexões, né? Fazer conexões estratégicas de valor, parcerias que possam aí fomentar o negócio, né? Tanto com educação, conscientização, sensibilização e também inovação com a inteligência de dados. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade aí. Maravilha. Bem lembrado, Thaisa. A gente incentiva aqui que a gente faça também o Conexão GV, né? Um a um, que a gente fala também em outros grupos de networking. Então, você tem a semana aí para chamar alguém para conversar, tomar um café, seja presencial, seja online, trocar experiência, trocar talvez indicação,
né? Enfim, fazer novos negócios. Então fica aberto aí para a semana. Nós fazemos, né? Me incluo também, fazer essa conexão um a um. Tá? Muito obrigado, Thaís. E mais aqui, Victoria. Silêncio. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ela. Desmutar. É, Por aqui eu não consigo. Irmão, bom dia. Bom dia. aí, Ah, deu. meu nome é Vitória. Tenho uma empresa de tecnologia, tá? DBR Design Tecnologia, o nome fantasia DBR Tech. Estou mais ou menos mais de 2 anos na área de tecnologia. Já atendi clientes dos Estados Unidos, agora tenho uma parceria com uma cliente do Japão. Tem outros clientes surgindo de outros países, tem clientes de outros estados também que eu já atendi. Sempre surge cliente de fora do Rio. Ah, já estou fazendo o possível para organizar minha agenda de clientes, que é muito cliente que surge, né? Eu também tenho uma empresa de doces, né? E já tive um salão antes, pretendo abrir novamente em outro local. Ah, e, bom, eu atuo em áreas diferentes, porém é aquilo, né? Toda empresa tem um sócio. Então, eu eu atendo serviços diferentes na área de tecnologia. Acho que esse é o meu diferencial, né? O pessoal me procura, acho que sempre por causa disso. Eu atendo serviços de social media, filmmaker, gestão de tráfego pago. ahn, Atendo serviço design gráfico, atendo serviço CRM, Business to be, ah, criação de sites, landing page, sites programados, sites institucionais, sites de loja integrada, né, o pessoal vender. Ah, Atendo serviços, ah, enfim, diversos. Ah, por ter tantos cursos, eu acabei colocando cursos para ajudar o pessoal. O primeiro curso que eu criei foi Ah, o de marketing, Strategy Marketing, que é para leigos, né? O pessoal não sabe editar, não sabe gerir o tráfego pago. Falei, vou dar um certificado de horas para o pessoal já ter uma noção mais ou menos de como que faz a edição e já começa a fazer perfeito, Vitória. sozinho. Põe seus contatos para nós aqui no comentário e também lá no grupo. É interessante. Muito Tá bom. obrigado, Vitória. Hamid Medeiros. Olha só, hoje um dos grandes desafios do brasileiro após talvez superar aí a derrota na Copa, né, a eliminação, é com certeza transformar patrimônio, ou melhor, renda em patrimônio, né? Eu me chamo Ramiro Medeiros, um bom dia para todos. Eu atuo como planejador financeiro pessoal, ajudando as pessoas a construírem patrimônio através da sua renda. E muitas vezes o grande problema não é a falta de renda, né, ou a renda baixa, é sim a falta de planejamento, de estratégia, de metodologia. Então, através de um processo, a gente consegue ajudar a pessoa a construir esse patrimônio, principalmente pensando no longo prazo. Hoje eu moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente tem também aqui a Embaixada Geração de Valor. Quando alguém de vocês estiver aqui por Natal, fala comigo para participar do grupo aqui também. A gente faz encontros presenciais e hoje eu tenho uma parceria com uma empresa chamada Empreender Dinheiro, onde a gente tem toda essa metodologia de planejamento financeiro pessoal. E hoje a gente consegue, eu ouvi vários colegas aí falando sobre a NR1, né, soluções para empresas. A gente tem hoje um produto que a gente consegue ajudar as empresas entregando educação financeira e proteção familiar. E isso tem um peso muito grande nesse processo de organização empresarial, nessa área educativa, né, nessa área de entregar para os colaboradores
instruções, né, voltadas para a saúde mental e que a educação financeira tem um ponto muito relevante sobre esse tema. Então, fico à disposição. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Hamid. Tony, Bom dia com alegria a todos aí. Muito bom retornar, né, essa manhã aí para conversar com vocês. Muito bom. Eu sou o guardião da família, eu trabalho com a construção da árvore familiar. E, e é muito importante a gente saber a respeito de nossos antepassados para que possamos compreender melhor as experiências que nós estamos vivendo hoje. Então, eu proporciono 34 experiências de descobertas familiares, tá? Para que você possa começar a fazer a sua árvore familiar. Então, se você tem interesse em aprofundar essas experiências e conhecer mais aqueles que vieram antes de você, então vamos bater um papo muito interessante. Todos nós temos uma história e essa história precisa ser conhecida para que possamos nos compreender melhor. Um grande abraço para vocês. Eu vou deixar os contatos aqui e vamos conhecer mais nossos antepassados e fazer a nossa história, gente. Um grande abraço para vocês. obrigado, Tony. Davi Vital. Olá, bom dia a todos. Me chamo Davi Vital, atuo com o mercado de energia, comercialização, geração de energia, mobilidade elétrica e temos ajudado pessoas físicas, pessoas jurídicas a encontrarem as melhores soluções, tanto para eficiência energética quanto para sustentabilidade e também no sentido financeiro, né, com investimento. Então, temos ajudado as pessoas aqui em todo o Brasil. Aqui em São Paulo estamos baseados, mas temos projetos espalhados aí em vários estados. Minhas redes sociais também, vocês vão me encontrar com Davi Vital. Mas aqui no chat também vou deixar os meus contatos. E uma curiosidade, né? Tive o prazer de iniciar o movimento das embaixadas lá desde 2016 com o Thiago Lima e temos caminhado juntos aí com o empreendedorismo ao longo de todos esses anos. Um abraço a todos. Maravilha. Muito bem-vindo, Davi. Venha mais vezes também. Pessoal, é, o Flávio fala de Gevessauro, né? Os mais antigos. Sempre aparece. Muito bom. Bem-vindo. Quem mais aqui? Aqui tá escrito Costa Faria. Farias. Bom dia. Então, eu sou síndico profissional, né, na cidade de Porto Alegre. Faço trabalho a parte de gestão, né, de condomínios e tudo. Trabalho nessa área. Muito Qual é o teu bom. nome? É Deúbio Soldati, Maravilha, Delúbio. tá Coloca bom? teus contatos aqui para a gente poder achar Coloco. você, porque senão só pelo nome esquisito, a gente tem que escrever. Tem É, que aparecer em Isso. tudo que é lugar. Acredita em mim no Demetrius quando a gente fala isso. Nome experiência esquisito tem que própria. aparecer. Coloca, renomeia, coloca o WhatsApp, faz a gente te achar, porque fica difícil. Tá bom, pode deixar. Maravilha, bem-vindo. Obrigado. Jamis. O James colocou no chat que ele não consegue falar. Ok. Obrigado, Ângela, por avisar. Demetrios de Souza. Opa! Bom dia, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Demetrios, eu faço parte aqui do EGV, junto com o meu querido Demetrios, junto com o James, junto com a Priscila. Há mais ou menos uns 2 anos eu já estou aqui. E eu gosto de fomentar esse momento, principalmente. É a parte que eu mais gosto, é ouvir todo mundo, entender todo mundo, se conectar com todo mundo. Mas falando de mim, eu sou especialista em posicionamento premium. E o meu papo hoje é com você que não aguenta mais fazer vídeo. Você que não aguenta mais postar um monte de coisa, fazer 30 reels por dia para ganhar alguns likes, quando a conversão
não vem. O público mudou. Se você está vendendo serviços intelectuais, consultor, palestrante, advogado, contador, pessoal da RH, pessoal de BPO financeiro, você já deve ter percebido que o mercado mudou e mudou rápido. Mudou rápido. O nosso cérebro mudou o jeito de contratar um serviço. A gente não fica mais clicando em mídia. A gente quer conversar com pessoas de verdade. A gente não sabe nem o que que é real, o que que é IA. Então a gente quer realmente olhar nos olhos. Esse é um outro jeito de trabalhar. E eu quero te mostrar como fazer isso para colocar o cara certo na tua frente, para você saber que o cara sabe valorizar o teu trabalho e principalmente sem você gastar R$ 1 com marketing digital. Eu não sou do marketing digital, eu sou publicitário há 35 anos. Meu posicionamento principalmente é falar sobre branding, é falar sobre posicionamento de marca, é fazer você ser mais atraente para a pessoa certa, principalmente B2B. Se você trabalha para outras empresas, quer saber como chamar essas pessoas para virem falar com você, sentar, ligar a câmera, conversar olho no olho, eles entenderem o que você vale, entenderem o quanto que você pode contribuir para a empresa deles, sem gastar dinheiro, sem gastar tempo. Tem caminho para isso. Vamos marcar um cafezinho e eu te mostro que caminho é esse. Legal? Minhas mídias são meu nome completo, Demetrios de Souza, tudo junto. Meu WhatsApp está aqui. Me chama, a gente toma um cafezinho e eu te explico com calma. Legal? Um Excelente. abraço, boa semana e bons negócios. Boa semana e bons negócios. Obrigado, Demetrios. Joyce Bandeira, não sei se pode falar agora. Bom dia a todos, meu nome é Joyce Bandeira, sou da cidade de Itu, atuo como BDR Social Seller num grupo empresarial de consórcio e também ajudo os meus clientes a formatarem o seu negócio antes de adquirir um consórcio. Sou gestora empresarial de formação, atuo com vendas desde 1994 e estou à disposição, se vocês ainda não sabem de onde vai vir o recurso para fazer um consórcio, fazer o seguro ou mesmo aumentar o ticket médio do seu comércio. Joyce Bandeira, BDR, da Yong Seguros, consórcios de Itu. Muito grata pela conexão. Excelente. Parabéns. Obrigada. Pabuf! Oi? Pabuf! É a Eu primeira. faço isso, resolvo isso para tal cliente. Vem falar comigo. Minhas redes sociais, Adorei a Joyce. minhas redes sociais é Joyce Bandeira Oficial. Uhum. Há 11 anos atrás, eu era gestora empresarial, tive burnout, fiquei 5 anos acamada, fui para 140 Caramba. quilos, fiz bariátrica, me formei, estou na segunda faculdade agora, fazendo uma transição de carreira em biblioteconomia. O ano que vem, além de vender Uau. consórcios e dar pessoas, eu tenho uma biblioteca na minha casa com 2.000 exemplares que eu empresto aqui na minha cidade de forma gratuita. Até breve, saudade de vocês. Parabéns, parabéns. Parabéns, Cheiro. maravilha. Maravilha. Nós temos um grupo também, além dos visitantes, são dos membros ativos. Então, para você que está aqui nessa reunião, me procura no privado, que está aqui nessa reunião, que está com câmera e áudio ligado, né? Pelo menos fez seu pitch. Me procura para adicionar nesse grupo dos membros mais engajados, ok? Então, para quem não me conhece, Demetrios Youssef, ia falar Demita, né? Demetrios Youssef, eu faço parte do time aqui de comitê da Embaixada de Geração de Valor, Demetrios, James e Priscila, né? E eu ajudo as pessoas a se comunicarem globalmente através do inglês. E é o inglês voltado aí para adulto, voltado para o mercado de trabalho de forma muito objetiva, mão na massa, direto ao ponto, sem rodeio. E você consegue aprender aí em um ano, no máximo 2 anos. Imersões em ambientes reais nos Estados Unidos, com professores nativos que falam português. E eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia que não é ruim, porém justa, né? A boa é que 100% da nossa plataforma tem agora conversação com o IA. Você estuda numa imersão em ambiente real, como se fosse um intercâmbio internacional, e você conversa com a IA da nossa escola. Detalhe, ilimitado a disponibilidade. A gente sabe que as IAs aí tem um limite de consulta, né? Expirou a sua consulta, agora tem que ser Pro, né? Assim, assine aqui. Não, o nosso curso ele é ilimitado. Você pode conversar o dia inteiro, falar em português, não sabe falar inglês ainda, né?
Fala em português, pergunta, ele vai te responder tudo em inglês. É uma conversação com a nossa IA. Essa notícia é boa e a que não é ruim, mas é justa, é que vai aumentar, né? É, pela escola investir tanto em tecnologia, teve um investimento bem forte nesse último semestre, né? Um projeto que não é só de 6 meses, mas teve a implementação foi nesse semestre. Então, vai aumentar. E o detalhe, ainda está no preço antigo. Então, você pode me procurar, aproveitar essa oportunidade antes que o valor aumente, tá certo? Muito obrigado, então, pela oportunidade. E vamos aí à nossa moderadora de hoje, que vamos falar de IA para negócios com a Ângela Gomes. Muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, bom dia a todos. Eu me chamo Ângela Gomes. Eu vou falar assim muito rapidamente para vocês. Eu até preparei um material para mostrar para vocês ali uma apresentação. Porém, assim, dentro do nível do grupo aqui, eu até considero desnecessário, tá? O nível de vocês já é muito bom, não preciso estar colocando uma apresentação até para vocês para falar sobre o tema que eu vou falar, que eu acredito que todos vão achar assim, tem a ver comigo, tá? Então, eu, Ângela, sou consultora do Sebrae de 3 estados. Hoje eu sou escritora para mulheres que querem empreender, que querem realmente se posicionar, mas de uma forma leve, feminina, uma forma sendo mulher e respeitando toda a nossa natureza. Eu sou terapeuta de constelação familiar e recente, agora, não há muito tempo, eu comecei a trabalhar a quântica. E a IA veio para mim pós-pandemia. E só uma curiosidade sobre mim, eu sou consultora há 20 anos de visual merchandising, eu era a consultora mais cotada no Paraná, no Mato Grosso, eu atendia interior de São Paulo, tinha clientes particulares, agenda lotada. Na época da pandemia, 2 anos de agenda pronta. Pode entrar. 2 anos de agenda pronta, fechada, para atender o Sebrae do Mato Grosso. E veio a pandemia. Detalhe, eu não tinha rede social, eu não gostava, eu não queria saber de internet. Meu propósito de vida era morar na praia com 50 anos. Eu consegui vir para a praia em junho do ano anterior. Em março, vim para a praia, morar em Itapuá. Eu sou de Santa Catarina. Eu moro a 10 metros do mar hoje. E na Boa. época eu morava de frente para o mar. O que aconteceu? Ângela não sabia nada. Quando veio a internet, por mais que eu fosse a consultora mais requisitada do Sebrae Mato Grosso, referência na minha área de gestão de visual merchandising, eu fiquei 2 anos sem trabalhar, porque eu não estava inserida nisso. Eu queria morar na praia, subir para Curitiba, que é 120 quilômetros, 3 dias por semana, fazer esse network presencial que eu amava, né? E atender os clientes ali, e ok. E quando a pandemia chegou, essa realidade bateu em mim assim com muita, muita força. E o que aconteceu? Ângela, que era a consultora mais requisitada, de repente, eu me senti emburrecida. Eu me senti que eu não conseguia fazer nada direito. Eu era aquela pessoa que dependia do filho para fazer alguma coisa diferente. Eu era péssima em PowerPoint. Então, eu me vi assim, numa situação que eu tive que assentar a cabeça. Eu falo que ainda bem que era terapeuta, morava de frente para o mar, né? Meu quintal era praia. Então, eu atravessava a rua e ia para o mar. O que aconteceu quando caiu essa realidade em mim? Eu hoje tenho 56 anos. Então, a minha realidade era assim: eu preciso me atualizar. Eu não queria, mas eu tinha essa necessidade. Então, hoje, eu trabalho com empresários 50 a mais que querem entender o que eles precisam saber da inteligência artificial, porque é um universo extremamente vasto, tá? E quando eu faço uma palestra, por exemplo, eu fiz 2 essa semana aqui em Joinville, uma voltada para a inteligência artificial e outra para mulheres, que eu acabei de lançar um livro, que é o dia em que eu me escolhi, que foi justamente esse ser leve.
E assim, eu vou trazer para vocês uma visão hoje muito diferente da inteligência artificial. Todo mundo está correndo atrás, todo mundo cada vez mais querendo se sobrecarregar, e como o Demetrios trouxe, grandes empresas, elas já foram para a IA e elas estão fazendo um caminho de volta. Elas estão, se vocês ouvirem agora, por exemplo, o Itaú Personalité, aqui você é atendido por pessoas. Nosso atendimento é humanizado. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, no meu contexto, tá? Na minha percepção, para que serve a inteligência artificial? Para o que ela deveria servir? Para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar com a quântica, eu estava fazendo 3, 4 cursos de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa assim que aqui na minha região eu entendo muito sobre inteligência artificial. Eu trabalho, eu faço os robozinhos, eu faço os avatares, eu faço assim tudo. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de aparecer. Então, eu comecei a analisar o quê? Cada vez mais eu estava ficando mais frenética, cada vez mais eu estava me atolando e estudando e fazendo. E, na verdade, aqui nessa sala, nós temos um know-how de experiência muito grande em cada um de vocês. Vocês todos são experts no que vocês fazem. Só que a grande pergunta e a grande questão que eu tenho visto nas redes sociais é a seguinte: como vocês levam isso para os seus clientes? E assim, como eu tenho pouco tempo, Demetrios, quanto que é o meu tempo? Até fala para mim colocar um cronômetro aqui para eu poder me controlar aí. Como o momento do pitch se estender um pouco, você pode falar até 8h45. Tá bem, então. Mas eu vou terminar antes, porque eu quero abrir para Sim, sim. perguntas, tá? Isso, ok. Quero dar Uhum. oportunidade. Legal. Então, assim, olha, só para vocês entenderem, o que mais eu tenho visto? Instagram é uma plataforma que pode derrubar sua conta. Você se empenha, você produz conteúdo, você coloca ali. Mas se eu entrar no seu link da bio do Instagram, para onde eu vou? O que eu conheço de você? Isso é o que mais tem me mostrado que as pessoas não estão entendendo muito o que fazer. Porque se eu entro no link da bio à noite, a hora que eu estou rolando, você fez um post incrível, caiu para mim, eu olhei. O que eu vou conhecer de você? Eu vou ter que ficar rolando o seu Instagram para entender o que você faz, para te conhecer, mas ali eu vou conseguir ver quem você é, eu vou entender o teu trabalho, eu vou saber quais os produtos você tem, eu vou saber qual é o seu currículo, a sua formação. Isso tem sido a pior trava que eu tenho visto de mentorados meus, que são mentores, que são psicólogos, que são médicos, que são especialistas. Porque a pessoa entra, por exemplo, num Instagram de um médico, ele vê um monte de procedimento. Mas quem é aquela pessoa? Como ele me passa segurança? Como ele está posicionado? O que ele me mostra? Se for tarde da noite, eu posso falar com um robozinho, uma IA me atende? Ok. Mas mesmo a IA não vai me contar quem é aquela pessoa. Então, eu tenho um cliente que ele trabalha com treinamentos de homens, então o palavreado dele é muito agressivo. E ele xinga, às vezes solta um palavrão, mas isso no treinamento dele é normal. Ok, Demetrios, mas para ele aquilo é normal. Só que daí imagina que ele foi para um evento em São Paulo com grandes empresários e ele fez contatos, fez network. Um cara gostou muito dele lá, uma pessoa que ele estava conversando, que é um grande empresário. Só que eles são evangélicos. E quando ele falou assim, me passa os teus contatos, ele deu o Instagram, que é o comum de você fazer. Ah, meu Instagram é tal, né? Meu celular é tal. Mas ele queria mostrar para a esposa, que é sócia na empresa. E quando ele chegou na empresa na segunda, ele falou: olha, eu conheci um cara incrível, eu quero muito contratá-lo para a gente fazer um trabalho aqui na empresa. Ele fala sobre cultura da empresa. Dá uma olhadinha. Qual era o primeiro post que apareceu? Um vídeo dele subindo uma serra num dia de chuva e ele gritando. E ele falando, porra, vamos lá, caralho, ok, cadê tua liderança, que não sei o quê. E aí, a mulher dele ficou horrorizada, porque não transmitia quem ele era.
Tudo bem, o treinamento dele era para os líderes, para os homens, pode ser assim, bacana, é o estilo dele, e ele é muito bom no que ele faz. Mas a mulher falou assim: você tem certeza que é esse cara que você quer contratar para a nossa empresa? Eles são evangélicos. Aquilo não, sabe? Totalmente contrário. Mas se ele tem um link da bio, aonde entra, tem o site dele, com o storytelling bem feito, contando a história dele. Se ela ali dentro tem o currículo dele, tem os cursos, tem a mentoria dele, com os quadradinhos certinho ali, que a pessoa direciona, que você cria uma trilha para conhecimento sobre essa pessoa, eu consigo mostrar o valor. Entende? Então, quando você fala sobre isso, hoje, por exemplo, as buscas mudaram. Então, se você, inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, no WhatsApp, vai ter que ter o teu nome de usuário. Quem aqui já reservou o nome de usuário no WhatsApp? Só os Demétrios, o Davi. Mas você sabia que você precisa entrar lá no Instagram, no WhatsApp e reservar teu nome de usuário, que a gente não vai mais dar número de telefone? E aí, lembra que a Eliana falou assim, você entra em todas as minhas redes sociais, Eliana Sorini. Quando você for dar o WhatsApp, se você demorar, você não vai conseguir incluir o mesmo nome. Então, vocês têm que entrar lá e reservar. As coisas estão mudando, é necessário estar atento. Outra coisa, por exemplo, antigamente você buscava por algo e você entrava no Google e você fazia uma pesquisa por restaurante, por isso, aquilo. Hoje as pessoas não fazem mais isso. Quantas vezes vocês estão ali na IA conversando, no chat GPT, no DeepSeek, no Copilot, no Gemini, e você está fazendo uma pesquisa sobre alguma coisa, daí de repente ela fala assim, me traga pessoas sobre isso. A IA não vai pegar restaurante. Você estava falando, eu gosto de massa, você estava buscando receita de massa. Ela vai buscar aquilo que você está falando na busca. Não é você entrar e colocar aquilo ali. E isso cada vez está mais comum. As pessoas entram na inteligência artificial do WhatsApp e falam o que, eu quero uma pessoa que trabalha com tal coisa, que faz isso, faz aquilo. Você não vai mais ser encontrado se você não se preocupar com alguns detalhes. O maior deles, neste momento, é SEO. O que é SEO? São as buscas as palavras ou as coisas que estão otimizando essa busca. Então, por exemplo, as empresas que têm um site incrível, elas vão ter que se reorganizar. Você vai ter que ter SEO na tua fala do Instagram, você vai ter nos teus posts, você vai ter que ter o SEO dentro do seu site, porque senão você não vai nem aparecer mais nas buscas daqui a pouco. A tua empresa não vai mais aparecer, porque você não tem o que é necessário para IA. O que eu considero, assim, eu falo de uma forma muito simples, tá, gente? O que é SEO? SEO é a linguagem da IA. É quando você coloca ali o que é busca. E você não coloca, por exemplo, eu sou psicóloga, eu vou colocar NR1, eu vou colocar... Não, eu vou treinar essa IA. Por exemplo, quando eu faço um site, antes de fazer o site, eu crio um robô com a personalidade do meu cliente, eu printo todo o Instagram dele para entender, para ver tudo aquilo ali que ele tem, e depois eu monto a página dele de site com o que está onde? Nas buscas. Qual é uma das pesquisas que vocês devem fazer para fazer o seu conteúdo ou para fazer o seu site? Uma pesquisa de 10... Descreve o público que você quer. Aí, se for 2 ou 3 públicos, faça individualmente as pesquisas. 10 dores, 10 desejos, 10 medos, 10 ansiedades, 10 tudo que você imagina que pode influenciar seu público. Faça uma pesquisa sobre isso e depois você leva isso, que é o que eu faço, leva tudo isso para o robozinho que está personalizado e aí ele vai escrever em cima disso. Isso é a busca que ele vai ter. Então, assim, hoje, o que um profissional bem qualificado não pode deixar de ter? Por exemplo, uma imobiliária.
Ele tem um site da imobiliária e ele coloca lá os investimentos. Quando a pessoa clica, tem um playbook gigante, com um monte de coisa. 40 e tantas páginas, esses playbooks. A gente fez aqui para Itapoá, para uma imobiliária, um mini site de cada empreendimento, onde fala com programação neurolinguística e que montou um sitezinho ali rola com 8 páginas, mas que tem os links. Se ele quiser ver aquilo, ele vai clicar ali, entendeu? Então, por uma borracharia que a gente fez, aumentou a clientela dele. Por quê? Porque quando as pessoas buscam hoje, ele aparece. Quando as pessoas entram, elas entendem. Então, assim, quando eu clico no teu link da bio do Instagram, as pessoas não, elas falam assim, ó, elas fazem um texto ali para um vídeo, alguma coisa, mas aí depois ela fala assim: quer saber mais? Clica no link da bio. E aí você clica no link da bio, vai para um WhatsApp. Qual é o horário que as pessoas mais ficam rolando no Instagram? À noite. E aí eu vou ver o quê? Vou falar com quem? Fica aquele barulhinho de grilo, né? Assim, cri, cri, cri. Quando eu falo assim que 3 coisas da inteligência artificial, vocês se atentarem a isso, é o que vocês precisam, tá? Depois da pandemia, que eu não sabia nem mexer na internet, eu não sabia fazer nada, eu comecei a estudar. E eu falei, eu não vou mais passar por isso nunca mais na minha vida. E eu comecei, todo final de semana eu participava de live, eu participava de imersão, eu comecei a comprar curso, eu quase enlouqueci. Porque os cursos, por exemplo, quando eu fui criar meu primeiro robozinho, eu demorei 15 dias. Hoje os meus clientes, meus mentorados, eles criam seus robôs em 5 minutos. Por quê? Porque tem um robô que eu já criei, que esse robô faz o prompt para você criar o treinamento do robô que você quer. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Todo mundo, a IA ela já passou por 4 fases, nós estamos na 5ª, tá? A primeira fase era que as pessoas usavam o chat GPT, que era o mais famoso na época, que foi logo que acabou a pandemia, eu comecei a ouvir falar sobre inteligência artificial no pós-pandemia, ali quando estava no final. A gente usava o Google, o chat GPT como um Google bonitinho. E aí veio Gemini, DeepSeek, Llama, Grok, eu fui estudando uma, estudando outra, e daí veio programação para criar depois os agentes, e eu fui enlouquecendo. Eu comecei com a Zaya, daí eu estava estudando a programação, daí eu passei para o Maker, depois do Maker veio o N8N, depois do N8N veio agora os CRMs, e daí o que acontecia? Cada vez que eu estava aprendendo vinha outra, vinha outra. Eu falei, eu não vou mais aprender isso. Por quê? Porque eu entendi que a IA ia resolver isso para mim. Hoje eu escrevo em Python, em JSON, no que eu quiser, usando só o meu chat GPT. As pessoas me falam assim, Ângela, o que eu assino? Só o chat GPT. Ah, mas e a outra? E a plataforma, não sei o quê? Gente, você consegue fazer, porque assim, ó, se eu for fazer um prompt no Manus, eu faço no chat GPT e falo. Só que olha o detalhe. Passa no chat GPT falando que é para humanos. Porque se você não falar, ele faz genérico. E se você falar, eu quero que você faça para a Regiane, ele vai fazer de um jeito, porque a Regiane tem um jeito de trabalho. Se eu falar, eu quero que faça para a Thaisa, ele vai fazer diferente, porque a personalidade da Thaisa é outra, a profissão da Thaisa é outra, o jeito dela pensar e trabalhar é outro. Então, a IA é a mesma coisa. Se você quiser fazer qualquer coisa em qualquer ferramenta, eu uso umas 15 gratuitas. Mas como que eu faço? Eu não gasto token à toa. Eu faço no chat GPT um robozinho que vai fazer o prompt para mim para humanos. E eu falo, você é um expert em fazer o prompt para levar para humanos. E aí ele vai falar diretamente com ele. Vocês vão ver o que isso traz de diferencial no que você pede para outras ferramentas. E assim, todo mundo vai fazendo, toda IA, é boa na imagem, a outra é boa naquilo, na outra. A não ser que seja uma profissão específica, como arquitetura, engenharia, advocacia, e eu consigo fazer isso também no chat GPT, mas se a pessoa quiser uma específica, ok. Caso contrário, ele consegue
fazer tudo pelo ChatGPT, e todas elas vão se aprimorando. O ChatGPT vai ficando para trás. Eu vi isso acontecer nas 4 eras, tá? Aí ele vem, se atualiza e começa a ser o melhor novamente. Então, eu nunca desisti dele. Por exemplo, o Cláudio. A gente estava estudando o Cloud. Aí a gente começou a estudar o Open Cloud e fazer as integrações. A única coisa que eu vou fazer agora, eu vou me preparar para descobrir qual é uma IA que eu consiga trabalhar sem internet, por conta de tudo que a gente está vendo por aí. Isso é uma coisa interessante de vocês tentarem ter algo que vai. E eu me propus hoje aqui a trazer muitas dicas para vocês sobre isso, tá? Então, assim, a primeira era foi a era que a gente conversava com as IAs como um Google bonitinho. Você perguntava, ela respondia, e eu cansei de ouvir: ah, mas nunca me dá uma resposta boa. E eu vou falar por que que não dava resposta boa. Porque as pessoas trabalham com a IA até hoje, falando com ela como se você soubesse o que você quer e ela fosse um estagiário, que você está ensinando a fazer o que você quer. A melhor dica que eu posso dar para vocês hoje é o seguinte: trabalhe como se o estagiário fosse você e ela fosse o expert. E aí você não começa a tua conversa. 3 coisas são muito importantes na inteligência artificial. O briefing, que é quando você faz ela te conhecer. Minha IA sabe até, acho que, o número do meu sapato hoje, sabe? Então, eu converso com ela falando por voz, porque quando você escreve, você nunca vai escrever o tanto que você escreveria e dar o tanto de informações quando você fala. Então, mesmo que você grave ela para transcrição, fale, porque você vai falar mais, ela vai entender teus vícios de linguagem, ela vai entender a tua forma de comunicação, e isso dá alma para a IA. Segunda coisa, prompt, o comando que você dá. Esse comando, você vai explicar para ela o que você quer, mas quando você quer pedir para ela fazer alguma coisa, fale para ela assim: eu quero fazer tal coisa. E aí você age como estagiário. Eu quero que você me oriente, eu quero que você me ensine, me faça algumas perguntas para entender o que eu quero. E quando ela te fizer as perguntas, responda por voz, falando o máximo que você puder, sem técnica, sem nada. Converse como eu estou conversando, assim, normalmente. Olha, eu quero fazer um aplicativo para tal coisa. E como que eu faço? Eu não tenho ideia, eu não sei fazer. Mas eu quero que você me explique. Faz perguntas para mim. Ele vai te perguntar o que você quer, para quem que é, qual o público. Ele vai fazer várias perguntas. Isso para qualquer coisa que você quiser, para uma campanha, para um programa, para uma qualquer coisa que você quiser fazer, você pergunte isso, tá? Eu quero montar uma reunião, eu quero montar uma mentoria. Pergunte para ele: eu quero fazer uma mentoria, me faça perguntas. Ele vai perguntar e você fala. Depois que você responder, você acha que já está bom, né? Fala assim: não, agora eu vou te falar a minha intenção. Isso vai dar alma para a IA, para tudo que você for fazer. É a intencionalidade. Eu quero fazer uma mentoria, por exemplo, as meninas que são psicólogas, que são terapeutas aqui. Eu quero fazer uma mentoria para quê? Então, fala assim: olha, eu vou te falar. Quando eu fui escrever meu livro para mulheres, eu subia daqui para Curitiba, que são 120 quilômetros, e eu punha meu celular para gravar. Eu ia conversando, discutindo e falando o que eu achava. Como para mulheres, eu dava a minha opinião sobre alguma coisa que estava com polêmica. Eu falava: Ângela, olha, eu gosto disso, eu não concordo com aquilo. E era assim que eu ia falando, dava a impressão de uma pessoa sentada do meu lado, né? E aí eu ia conversando. Quando eu escrevi o meu livro, lógico, eu fiz usando a inteligência artificial também, mas eu trouxe ali para ele todo esse contexto da intenção. Quando você vai fazer uma propaganda, um post, um vídeo, se você fez sobre a intenção, realmente ele vai parecer que é você falando. E quando eu li o começo do meu livro para o meu terapeuta, que acho que é a pessoa que mais me conhece no mundo, ele falou: Ângela, ficou incrível, você conseguiu trazer a sua história. E aí eu falei: não, mas eu escrevi que é. Ele falou: não acredito, porque essa é você. Entende? Então, a tua intenção vai trazer isso para a IA. Esse briefing de intencionalidade, tá? Então, o briefing, que é as informações, não esqueçam da intencionalidade. Quando a gente fala sobre o prompt não pode ser genérico.
E outra coisa, por exemplo, tem coisas que não pode fazer. O advogado, ele não pode fazer propaganda. O que eu faço no treinamento? Eu subo o código de ética da OAB, que ele tem que seguir o código de ética da OAB. Mas quantas vezes vocês já falaram para a IA de vocês assim, ó, para de me agradar. Eu quero que você converse comigo de igual para igual. Você está proibido de me agradar e você está proibido de alucinar, de trazer informações que não são reais. Você tem que seguir estritamente o código de ética da OAB. Por exemplo, você tem uma mentoria, você quer mandar um assistente para um cliente para saber um pouco mais sobre isso. Bloqueia ele. Fala o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí, se você mandar para ele um assistente, ele não vai, por exemplo, se a pessoa pedir uma receita de bolo de cenoura, ele não vai trazer, ele vai falar: olha, eu estou restringido a te atender nesse caso. E aí as pessoas às vezes ficam sofrendo para mandar alguma coisa para um mentorado, para um cliente, porque o teu robozinho vai falar sobre qualquer assunto, bloqueia. Eu tenho um mentorado meu, que também me mentora sobre a terapia quântica, que ele é muito doido. Ele fala coisas assim que né, vidas paralelas, os ETs que estão por aí, tudo. Só que daí tem muita coisa que não pode sair dali daquele contexto. Então, eu criei um robô que discute com ele de igual para igual, não se esqueça, a IA é generativa, ela vai aprender. Então, se você começa a conversar com ela, por exemplo, eu tenho um mentor. Se você vai fazer uma reunião com um funcionário e você colocar um chat ali treinado para participar de uma reunião, a hora que terminar, de tudo que vocês conversaram ali naquela reunião, por exemplo, para montar uma campanha, ele vai entender e você fala assim: me dá sua opinião agora. E aí ele faz, ele monta. Como eu disse, a gente passou por 4 gerações da IA. A primeira, você conversava com um Google bonitinho. Na segunda, nós começamos a treinar os assistentes para ter personalidade. Na terceira, a gente começou a mandar ele fazer algumas coisas. Agora, na quarta, ele estando treinado, eu chego e falo ali para ele e ele vai fazer as tarefas ali para mim, sem eu fazer nada. Por exemplo, eu treino humanos no plano gratuito, e fiz um prompt no chat GPT, que era para ele treinar humanos, para fazer um conteúdo viral para mim, era um conteúdo de Instagram para o feed, que eu queria que ele buscasse 10 notícias sobre inteligência artificial para negócios, ele escolhesse qual era melhor para o meu público, que ele fizesse o post e que ele postasse para mim com legenda e hashtags às 9 horas da manhã, por 2 semanas. E aí eu só olhei ele fazendo, no plano gratuito. E agora a gente está indo para uma era que eu estou entrando agora na época na quinta era da inteligência artificial, e o chat GPT já se atualizou para isso, onde ele já me conhece, eu tenho muitos projetos, muitos assistentes, e eu falo assim: olha, eu quero fazer um aplicativo assim, assim, me faça umas perguntas, ele faz, eu falo, e ele traz pronto para mim, com dashboard, com back-end, com front-end, com tudo, com as conexões, com os plugins de checkout. Eu falo na onde que eu vou colocar e ele faz tudo e traz pronto para mim. Serviços que eu demorava, por exemplo, antigamente, para fazer, quando eu comecei, né, no WordPress, fazer site, que eu demorava 2 semanas e meia, hoje aqui no escritório, minha secretária, a gente faz em meia hora. Então, e com SEO, com Heroes, com os skills, com tudo o que você precisa. E a minha pergunta daí, assim, para vocês é a seguinte: como que eu te vejo na internet? Como que eu te acho? O que eu vejo quando eu entro? Você pode hoje falar, clica no link da bio para saber mais? Por exemplo, o Timóteo, que trabalha, né, ali com a... Timóteo trabalha com seguros, né? Timóteo trabalha com seguros. Eu estou confundindo com Seguros e outro. investimentos. Isso. Quando o cliente clica no link da sua bio, Timóteo, ele vê se ele procurar você na internet, quem tem o site, por exemplo, né? Eu aparecia, tem empresas aqui na minha cidade que apareciam em primeiro lugar por anos nas buscas. Começou a parar de aparecer em primeiro lugar.
Começou a ver, e daqui a pouco ela não vai nem aparecer na busca. Quando o teu cliente, Timóteo, clica no link da bio do Instagram, onde você faz uma chamada, muita gente faz tráfego pago, aí pode falar assim, clica no link da bio. Você vai mandar para uma IA, você vai mandar para uma equipe, você vai dar coisas para o teu cliente ver. Quando eu sou uma terapeuta, as pessoas entram ali, o meu Instagram é Olhar de Ângela. As pessoas clicam no link da bio. O meu Instagram eu uso para fazer teste das ferramentas. E por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que eu não gosto de aparecer, então não se iludam, todos os meus vídeos são feitos com avatar. E hoje a minha secretária tem tudo isso treinado, e aí ela vai lá, ela pega um roteiro viral, e detalhe, sabia que vocês não precisam mais ficar criando conteúdo? Ficar se matando para você pensar o que você vai colocar? Tudo é hackeável, tá? Se você for lá pegar um link, por exemplo, se você pegar um post hoje e você jogar esse post para o chat GPT e conectar o teu chat GPT com o Canva e pedir para ele assim, deixa esse post editável, ele separa todos os itens e você consegue clicar nele, entrar e tirar, escrever, mudar fonte, mudar foto, fazer tudo que você quiser ali. Em menos de 5 minutos. Pega uma coisa viral, do teu nicho, alguma coisa que viralizou, e faça para você. Se você tiver robozinho treinado, você pega essa propaganda, pode ser vídeo, pode ser post, pode ser o que você quiser. Você copia o link, joga para o chat GPT que está treinado, fala assim, absorve o DNA deste conteúdo. Ele absorve e depois você fala, agora recrio com a minha personalidade, estilo de fala, estilo de linguagem e comunicação, mantendo o DNA viral. Você tem muito mais chance de conseguir viralizar um conteúdo, tá? E isso para tudo que você for fazer. E quando você, por exemplo, eu fui escrever meus livros, meu livro, agora são 10 já que a gente vai ter na coleção da Jornada Renascendo. Para mim, até o Demetrios me convidou para fazer um outro dia sobre a Jornada Renascendo para mim, que é para mulheres empreendedoras, né? Mas os homens também vêem muita coisa ali. Eu fiz uma palestra agora em Joinville. Essa semana foram 2 palestras minhas no mesmo dia, no Empreende Joinville, do Sebrae, e os homens que estavam na sala, em alguns momentos, assim, se emocionavam e baixavam a cabeça realmente, porque eles começavam a ver a doação das suas companheiras, né? E o dia em que ela realmente vai precisar se escolher e que ele pode contribuir para isso. Mas eu subi mais de 40 livros ali como referência do que eu gosto, do que eu lia. E aí, dentro disso, a gente realmente conseguiu alcançar o objetivo, tá? Hoje, então, vou fazer meu pitch agora, tá? 1 minuto aí de pitch para encerrar, né? Dentro do período aí, eu não consegui deixar, se o Demetrios agora abrir para perguntas, vocês podem perguntar o que vocês querem. Hoje eu sou mentora de inteligência artificial voltada para empresários 50 a mais, que têm dificuldade, às vezes, em acompanhar essa evolução. A minha principal, assim, intenção nas minhas mentorias é fazer com que as pessoas sejam leves e que a inteligência artificial não seja somente uma ferramenta, mas que ela venha agregar para que você consiga fazer o máximo com menos tempo possível para melhorar a sua qualidade de vida. Com relação a produtos, hoje eu tenho sites, aplicativos, e eu vejo o que realmente você precisa, não é tentar achar que você tem que fazer alguma coisa, é fazer com que você tenha qualidade de vida, utilizando a inteligência artificial a seu favor, e, por exemplo, com ferramentas que fazem uma linha editorial com reels diários e 2, 3 stories, se você quiser, em menos de meio dia para o mês inteiro. E ela vai, faz agenda e posta sozinha. Então, eu sou Angela Gomes e hoje eu sou mentora de IA, escritora e sou terapeuta. E meu contato eu tinha colocado lá já, se alguém não estiver utilizando sites com SEO, fico à disposição, me chama ali até no privado e a gente pode agendar um horário, tá bom? Muito obrigada. Excelente. Maravilha. Vamos para a nossa. Não, vou só encerrar no YouTube e a gente faz a foto. Então, para você que nos acompanha ao vivo não, gravado, no YouTube, né, não deixe de se inscrever, dá um like,
neste vídeo, comentar. E se você está curioso para esse bate-papo que vamos ter, venha na próxima reunião. Você vai ter também esse momento aí de tirar dúvida, orientação com o nosso palestrante, moderador do próximo encontro. Quero, quero agradecer também a Ângela por essa moderação e a cada um presentes aqui na EGV.